O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com os pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta este pequeno embate de Jesus com os fariseus e que deve iluminar a nossa postura diante de Deus. Diz aqui que Jesus, passando na multidão, ele viu Levi, ele viu Mateus na coletoria de impostos. Um coletor de impostos, ele era mal visto pelos judeus, porque ele trabalhava para o inimigo, para o império. E geralmente, os cobradores de impostos, na sua grandíssima maioria, eles eram injustos, eles eram ladrões. Por quê? Porque eles deveriam, por exemplo, devolver ao império X, um valor X. O que passasse disso ficaria com eles. Então, quanto mais eles cobravam, mais ricos eles se tornavam. Por quê? Porque eles devolveriam X, um valor X, para o governo, para o império, e ficariam com o restante. E muitos, a grandíssima maioria, sempre ultrapassava os limites, digamos, esperados, os valores esperados. Pois bem, então enquanto Mateus estava ali no seu pecado, diz que Jesus olhou para ele e o chamou. E como o evangelista Marcos gosta de enfatizar, né, a misericórdia e a compaixão de nosso Senhor, que olhou para Mateus quando Mateus não merecia o olhar bondoso de Deus. Então aqui, meus santos, já deve encher o nosso coração de esperança. Isto é, o olhar de Deus se volta para nós, não somente quando merecemos, porque quando é que merecemos? Quando é que mereceríamos o olhar de Deus? Mas até mesmo quando mais do que nunca não merecemos. Então estava ali Mateus no seu pecado e diz que Deus lançou sobre ele um olhar, o chamou, e Mateus imediatamente se levantou, deixou a sua banca com o dinheiro ali presente e seguiu nosso Senhor. Que ato, meus santos, de generosidade. Ouviu o chamado de Deus e imediatamente o seguiu. Deveria ser um exemplo para nós, né, meus santos? Ouvir
o chamado de Deus, o pedido de Deus, e uma vez conhecendo a vontade de Deus, nos colocar com todo o empenho e com toda a nossa força para colocá-la em prática. Vontade de Deus conhecida deve ser vontade de Deus obedecida. Então, uma primeira súplica para que nós, quem sabe, na nossa oração durante o dia de hoje, colocar diante de Deus: meu Deus, por misericórdia, concede-me a graça de conhecer a Tua vontade para a minha vida. Eu quero, Senhor, eu quero saber a Tua vontade para mim. E se você perceber que existe um receio, que existe um medo no seu coração, e em não poucos casos isso acontecerá, isto é, aquele medo: nossa, mas e se a vontade de Deus for difícil? E se a vontade de Deus for diferente da minha? Se você perceber isso daí, imediatamente peça a graça de Deus para que faça cair as barreiras do seu coração e você aprenda a querer o que Deus quer. Senhor, eu quero aprender a amar o que Tu queres. Eu quero, Senhor, aprender a amar a Tua vontade. Eu quero, Senhor, aprender a amar as cruzes que Tu me apresentas, porque elas são para o meu bem. Então é claro que deixar a banca, deixar a coletoria de impostos, deixar o dinheiro, iria trazer para Mateus algumas dificuldades, alguma renúncia. Então, os chamados de Deus, eles nem sempre, muitas vezes, eles trazem uma alegria, mas é uma alegria diferente, não é uma alegria de facilidade, mas é uma alegria de você saber que você está na amizade com Deus, a alegria de você perceber que você se assemelha a Cristo, que você está em comunhão com Cristo, de que você está fazendo a coisa certa, de que você está vivendo a vida de Jesus, que você está tendo uma postura semelhante à de nosso Senhor. Então, isso sim, o Senhor nos concede, mas a alegria no sentido de prazer sensível, de facilidade, isso nem sempre, quase sempre não acontece. Então por isso que vem esse medo de fazer a vontade de Deus, de abraçar a vontade de Deus. Então isso houve para Mateus, para Levi, e haverá também para nós. Abraçar a vontade de Deus significará também perder algo, mas nada comparado com aquilo que Ele nos apresenta. Jesus chamava Mateus para ser apóstolo, para ser coluna da igreja, de modo que, comparado a isso, aquele dinheiro que ele tinha na banca, aquele emprego que lhe dava alguma confiança, não era nada. Então, se você tem medo, repito, para dar o próximo passo, se você tem medo de fazer a vontade de Deus, peça: Senhor, ensina-me a amar a Tua vontade, ilumina a minha inteligência para que eu veja que a Tua vontade é sempre a melhor para mim. Isso, meus santos, nós precisamos suplicar constantemente, não é só uma vez na vida não, porque nós tendemos sempre a nos esquecer das graças que Deus tem reservadas para nós, e de que Deus é bom, e de que Ele nunca nos pede nada de mal, mesmo que seja exigente. Aquilo que Ele pediu a Mateus foi exigente? Foi. Mas o que é que que Jesus, o Filho de Deus, estava oferecendo a Mateus, a Levi? Uma honra dada apenas a 12 homens na terra, talvez 13, se nós colocarmos aqui também São Paulo apóstolo, que não foi chamado, mas ele é apóstolo, porque não foi chamado durante a vida terrena de Jesus, mas foi chamado pelo próprio Jesus, que apareceu a ele no caminho de Damasco. Pois bem, nós vamos dar aqui o segundo passo. Então Levi foi e feliz, fez um banquete,
convidou os seus amigos e convidou Jesus, e Jesus foi. Por quê? Porque o Senhor quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. O Senhor quer ganhar almas. Então ele foi, e diz que também alguns doutores da lei e fariseus também estavam presentes. E quando eles viram Jesus comendo com cobradores de impostos, eles disseram: ele não pode ser um profeta, ele não pode ser um homem de Deus, porque ele come com os cobradores de impostos. E diz que Jesus ouve isso. Eles comentaram com os discípulos de Nosso Senhor. Jesus ouve e diz essa frase lapidar: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Meus irmãos, nós precisamos, aqui é o segundo passo, nós precisamos constantemente nos recordar de que nós somos pecadores perdoados, de que nós somos miseráveis, agraciados por Deus, mas por nós mesmos, nós somos pecadores e nós somos miseráveis. E parece que isso é óbvio, mas não é óbvio não. Há muitas pessoas que quando você pergunta, você vai entrando na intimidade daquela pessoa e vai perguntando: como é que ela reza? Como é que você reza? E a pessoa diz: olha, eu rezo, Padre, todos os dias, e eu peço a Deus que me livre do pecado, e eu peço a Deus que me dê saúde. Tá bom. E eu peço a Deus que me ajude nas minhas dificuldades, e eu peço a Deus pelos meus familiares, para que eles se salvem. Está tudo correto, não tem nada de errado. Mas aí eu pergunto: mas você se humilha diante de Deus? Isto é, na sua oração, você frequentemente reconhece as suas misérias, de que você é um pecador miserável, de que você não merece as graças de Deus, e você o louva, dizendo: Senhor, como o Senhor é bom, porque o Senhor me chama para o céu, o Senhor quer ser meu amigo, eu que não valho nada, Senhor, eu que sou uma pessoa tão ruim, e o Senhor quer ser meu amigo, o Senhor quer morar no meu coração, e quer que eu more no seu coração. O Senhor quer que eu esteja com o Senhor para sempre, na eternidade. Isto é, então, essas duas posturas, a humilhação diante de Deus e o louvor a Deus, a ação de graças, agradecer a Deus pelo que Ele é, por Ele ser Deus, por Ele ser bom, por Ele ser misericordioso, por Ele ser paciente comigo, por Ele ser compassivo. Isso é importante, porque senão, embora você reze, isso não tem o efeito tão transformante como teria se você também se humilhasse na presença de Deus e louvasse a bondade dEle, a misericórdia dEle. Porque, meus santos, os doutores da lei e fariseus, eles rezavam. Vocês não estão achando que os doutores da lei eram pecadores, né? Pecadores públicos. Eles rezavam, mas eles não se humilhavam na presença de Deus. Eles não se reconheciam miseráveis, agraciados. Porque quando você se reconhece miserável, quando você se humilha na presença de Deus, você automaticamente reconhece a bondade, a paciência, a misericórdia de Deus. E aí, meus santos, quando você vir um pecador, você não vai se ensoberbecer, porque você sabe que se você não está fazendo o mesmo que ele, é por pura misericórdia de Deus na sua vida. Se você não está sendo objetivamente tão mal quanto ele, é porque Deus o perdoou antecipadamente, diria Santo Agostinho.
Deus lhe concedeu a graça para que naqueles pecados você não caísse, de modo que você olha para Jesus e diz: Ele veio para mim, porque eu sou doente, eu sou pecador. Mas se você não se acha, não se humilha na presença de Deus, você não é doente, você não é pecador, você é até bem santo. Santa Teresinha do Menino Jesus, que nunca cometeu nenhum pecado mortal. Santa Teresinha do Menino Jesus, que nunca na sua vida cometeu um pecado mortal, quando ela via, nós temos esse relato, quando ela via uma irmã sua carmelita, cometer algum pecado, ela dizia: se ela tivesse recebido as graças que eu recebi, ela já seria santa, e eu não sou ainda. Percebe aqui? Isto é, ela, ao olhar a irmãzinha que cometia uma falta, diz: ela é melhor do que eu, porque se ela tivesse recebido as graças que eu já recebi, ela seria melhor do que eu. Este é o caminho de quem se humilha na presença de Deus. E se você tem dificuldade de verdade reconhecer as suas misérias, peça a Deus essa graça. Meu Deus, tenha misericórdia de mim, eu sou tão orgulhoso que eu tenho até dificuldade de verdade me humilhar na tua presença. Eu sou tão orgulhoso que eu tenho dificuldade de ver que eu por mim mesmo eu mereceria o inferno, e de reconhecer isso profundamente, de que o que eu faço de bom vem de ti, porque tu operas em mim o querer e o fazer das coisas boas. Sem ti eu não posso nada. Então, de você se humilhar na presença de Deus, reconhecer as suas misérias na presença de Deus, para que você o louve a sua bondade e a sua misericórdia, e isso vai ligar você com Deus e vai ligar você com seus irmãos, porque percebe, a sua postura com seus irmãos será muito diferente quando você reconhecer que você é um miserável pecador, e que se aquele seu irmão tivesse recebido todas as graças de que você já recebeu, ele seria melhor do que você. Termino, meus santos, com a frase de São Tiago, no capítulo 4, carta de Tiago, capítulo 4, versículos 9 e 10, em que São Tiago diz assim: reconhecei a vossa miséria, afligi-vos e chorai. Reconhecei. Isso, meus santos, é dom de Deus. Se você não rezar pedindo a Deus esta graça, isso não lhe virá naturalmente. Reconhecei a vossa miséria e afligi-vos e chorai. Humilhai-vos na presença de Deus e Ele vos exaltará. Humilhai-vos na presença de Deus e Ele vos exaltará. Que hoje, meus santos, neste sábado em que nós recordamos a Virgem Santíssima, a humilde por excelência dentre todas as criaturas, que ela interceda por nós, para que nós tenhamos um coração humilde, semelhante ao de nosso Senhor, humilde, semelhante ao coração dela, que diz que reconheceu a sua pequenez, mas que reconheceu também que o Senhor nela fez grandes coisas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.